Fala, meu irmão, firmeza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu quero falar com você sobre como fazer para ter uma comunicação mais impactante e atraente, confiante em qualquer ambiente que você tiver. Se liga, cara, existem alguns princípios que eu entendi, eu dominei, eu masterizei ao longo dos últimos 8, 9 anos da minha vida, porque lá atrás eu era um cara que não me comunicava bem com ninguém, eu era totalmente travado socialmente, eu tinha medo de falar com pessoas, minha comunicação era péssima, então foi bem ali com 17 anos aproximadamente, quando eu comecei essa jornada de buscar entender, cara, como é que faz para se comunicar melhor, e então já tem 9 anos que eu venho masterizando essas técnicas, essas ferramentas, e o melhor de tudo, ontem eu estava respondendo alguns comentários aqui do meu canal de um dos vídeos que eu postei há um tempo atrás e eu vi um comentário de um cara falando: Gabriel, que massa a sua história, porque eu contei um pouco da minha história lá de trás e ele falou: que bom ver que você superou tudo isso e se tornou esse grande comunicador que você é. Esse vídeo foi o start para eu falar: cara, eu vou gravar um vídeo sobre comunicação, vamos ensinar um pouco sobre isso pra galera, beleza? Então aqui vai 3 pilares que vão transformar a sua comunicação. Primeiro deles, você tem que anotar, você tem que treinar isso, levar para sua vida. Foi um diferencial na minha realidade. É justamente a forma como você se expressa, velho. Talvez isso aqui seja o principal pilar da comunicação para que você consiga de fato chamar a atenção, transmitir autoridade, transmitir confiança ao se comunicar. Quando você vai falar com as pessoas, você precisa usar suas mãos. Você percebe que nos vídeos eu sempre estou gesticulando, eu sempre estou usando as mãos para desenhar o que eu estou falando. Esse é o jogo da gesticulação, é usar elas para desenhar o que está saindo da sua boca. Então, eu vejo muitos homens que vão se comunicar e eles ficam com a mão no bolso, ou eles não fazem nada, ficam com a mão colada aqui na lateral do corpo. Muito disso por causa do medo, da timidez, da insegurança. Outros porque simplesmente eles nunca treinaram se comunicar melhor, se gesticular mais durante a comunicação. E isso dá um diferencial absurdo. Quando você pega 2 pessoas, 2 homens ali, onde um se comunica travado, fechado, mão no bolso, quieto, e outro que se comunica usando as mãos junto, gesticulando, esse cara vai chamar muito mais atenção, esse cara vai transmitir muito mais confiança, muito mais segurança, ele vai ser muito mais atraente aos olhos das pessoas, principalmente das mulheres, porque isso transmite essa confiança, essa naturalidade, essa autenticidade, esse se sentir bem na sua própria pele, esse diferencial. Então, velho, você precisa começar a gesticular mais. E quando eu falo de gesticular, não é só usar as mãos de qualquer forma e ficar falando, porque eu já vi muitos homens que fazem isso. Eles estão falando algo e a mão dele está fazendo algo totalmente diferente, algo nada a ver com o que está saindo da boca dele. Algo que não tem congruência, isso é um erro que vai, na verdade, piorar a sua comunicação ao invés de melhorar. Ou seja, as suas mãos, elas precisam transmitir a mesma ideia daquilo que você está falando. Por exemplo, se eu estou falando para você, cara, você tem que ir para frente, e eu vou apontar para frente, porque para representar o que eu estou dizendo. Agora tem pessoas que fazem o quê? Cara, você tem que ir pra frente e elas apontam pra trás, tipo, algo nada congruente. Você tem que pensar mais pra agir, pensar mais pra agir. Isso tudo é automático, já coloca a mão na cabeça. Agora, você tem que pensar mais pra agir, você tem que pensar mais pra agir. Cara, não tem nada a ver, isso que vai piorar a sua comunicação, sacou? Então, comece a treinar mais. É um treino, cara, é um treino. Você passa a vida inteira sem aprender, sem treinar isso. Então agora é hora de treinar até que isso fique algo automático para você, igual é para mim hoje em dia. Certo? Gesticulação, usar as mãos, isso é fundamental para levar a sua comunicação para o próximo nível. E aí a gente chega no segundo pilar, que é tão importante quanto a gesticulação, que é o quê? A sua tonalidade de voz. Quando eu falo de tonalidade de voz, velho, é literalmente você não ser monótono. Existem muitos homens que vão se comunicar, vão conversar e eles ficam sempre com a mesma tonalidade de voz durante toda a conversa. Sempre, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Como é que foi seu dia? O que você tá fazendo hoje? Pois é, não, tem que ser assim mesmo, tem que fazer isso. Cara, isso aqui, beleza. Pode até funcionar, mas está longe de ser aquilo que vai de fato gerar impacto, gerar atração nas pessoas. Quando eu falo de comunicação, de uso da tonalidade de voz do jeito certo, é só você modelar o que eu faço aqui nos vídeos, cara. Eu não fico monótono nos vídeos, pelo contrário. Olha a mudança de voz que acontece o tempo inteiro quando eu tô falando. Eu aumento meu volume, diminuo o volume, eu aumento a intensidade, eu aumento o agudo, eu levo pro mais grave, eu acelero mais, eu diminuo a velocidade.
E então eu mudo totalmente a cada momento a minha tonalidade de voz. E isso é fundamental porque isso prende a pessoa. Isso não deixa a conversa ficar chata, boring, saca? Então, tonalidade de voz, velho, é sobre mudar o agudo, a tonalidade, o volume, a velocidade, tudo isso importa. E outra coisa crucial é a questão do rapport que você coloca na voz. Muitos homens, quando eles estão se comunicando, eles ficam sempre no final da frase fazendo isso aqui, ó. Cara, tá um barulho ali pra atrapalhar o vídeo, mas vamos pra cima. Toda vez que eles vão falar com alguém, o que eles fazem? No final da frase, eles buscam conexão, fazendo assim, ó. E aí? Você tá bem? O que você tá fazendo hoje? Como é que você tá? Saca? Levantando a voz no final, a tonalidade pro agudo no final. E isso é algo que eu não recomendo porque isso é uma busca excessiva por conexão. E se você quer de fato gerar atração, transmitir confiança, você precisa buscar o oposto disso, que é a quebra de rapport. Onde ao invés de você elevar o agudo no final da frase, você vai simplesmente manter igual ou melhor, diminuir pro grave no final da frase e ficar mais ou menos assim. Não, pois é, o que você está fazendo hoje? E aí, o que você aprontou de bom? Percebe que no final da frase eu diminuo a tonalidade ao invés de aumentar? Isso gera muito mais conexão, cara. Isso transmite muito mais confiança e atração para as pessoas, para as mulheres principalmente. Quando eu tô falando com você aqui, você percebe que toda hora eu aumento e diminuo. Por exemplo, pois é, cara, você tem que gravar mais, você tem que fazer o que tem que ser feito. Olha a altura, olha a tonalidade, elevando mais ainda. Mas em outros momentos, o que eu faço? Não, cara, você tem que fazer diferente, porque se você não fizer diferente, as pessoas não vão estar nem aí pra você. Eu elevei, depois eu voltei pro grave e fiquei mais no mesmo, mais sério, saca? Sem tanta busca por conexão, então eu sempre vou mudando essas nuances. Então, leve isso pra sua comunicação, isso vai mudar totalmente seu jogo. Mudança de tonalidade de voz a cada momento. Não seja monótono e não busque tanto rapport. Traga mais tonalidade de quebra de padrão no final da frase, certo? Esse foi o segundo que você precisa dominar, que esse é um pilar crucial da comunicação impactante. E agora a gente vai para o terceiro e último, e tão importante quanto os outros. Gabriel, o que você está falando? Contato visual. Para fechar com chave de ouro, talvez um dos principais pilares que mais vai gerar resultado para você na hora de se comunicar com as pessoas. Contato visual. Olhar nos olhos. Isso, gera uma conexão absurda. Isso transmite uma confiança absurda, porque grande parte dos homens, eles não conseguem olhar nos olhos das outras pessoas na hora de conversar. Ele tá ali trocando ideia e a todo momento ele desvia o olhar, ele olha para baixo, ele não consegue manter o olho fixo na lente da câmera igual eu tô fazendo, só que na verdade no olho de outra pessoa. Porque ele tem medo, porque ele é inseguro. Então, velho, você precisa se treinar a olhar mais nos olhos das pessoas, das mulheres, dos homens que você se comunica, qualquer pessoa. Se você quer ser mais respeitado pelos homens, tem que ter contato visual na sua comunicação. Se você quer ser mais atraente para as mulheres, tem que ter contato visual. E o contato visual é um treino, como eu já falei. E principalmente você precisa abrir o olho para não fazer o contato visual excessivo, ao ponto de parecer um psicopata, velho. Porque não é isso que eu quero que aconteça. É um contato visual natural, autêntico, que gere conexão. Você não precisa ficar o tempo inteiro olhando no olho da pessoa e não desviar em momento algum, senão a pessoa vai ter medo de você. Agora, o contato visual ideal é aquele onde você olha no olho da pessoa, principalmente quando ela está conversando, quando ela está falando algo, que é muito mais fácil manter o contato visual quando ela está falando do que quando você fala. Então, quando ela está conversando, falando algo para você, olhe nos olhos dela. Mas é aquele olhar de tipo, cara, 5, 6, 7 segundos olhando, e aí você pega e desvia um pouco, desvia o olhar por 3 segundos, por 4 segundos, e depois volta a olhar pro olho dela de novo, para não ficar aquilo o tempo inteiro. A cada 5 segundos mais ou menos, desvia o olhar e volta. Mas não é desviar o olhar olhando para baixo. Não, porque quando você desvia o olhar olhando para baixo, você subcomunica o quê? Insegurança, submissão, e não é isso que eu quero. Você vai começar a partir de hoje a desviar o olhar olhando para o lado, porque isso transmite muito mais segurança e confiança. Tá olhando no olho? Chegou a hora de desviar? Pô, olha pro lado e depois volta a olhar pro olho dela. Olha para cima e depois volta a olhar pro olho dela, mas não para baixo. E siga essa regra de aproximadamente 7 segundos, 5 segundos, olhando nos olhos, ouvindo o que ela tá falando. Entendi. Sim. E aí você pega, deu 5, 7 segundos,
Desvia um pouco. 3 segundos. Olha pro olho dela de novo. E mantenha um contato visual. Esse é o jogo. Novamente, é mais fácil fazer isso quando ela está falando do que quando você está falando. Por quê? Quando a gente está falando algo, muitas vezes de forma inconsciente, nosso cérebro ele vai precisar buscar memórias do passado ou criar algo lá na frente para poder trazer esse assunto à tona. E quando seu cérebro precisa voltar atrás ou projetar algo, de forma inconsciente e automática, seus olhos eles mudam de direção. Eles vão para o canto superior esquerdo ou direito de forma automática. Então, muitas vezes é difícil manter o contato visual quando você está falando algo. Porque, sem você querer, seu olho vai mudar de direção para poder buscar, acessar uma memória do passado, algo do tipo. Então é normal. Agora, quando a pessoa está falando, mantenha um contato visual, principalmente nesse momento, certo? Siga essa regra, velho, eu te garanto que a sua comunicação vai para outro nível. Gesticulação, tonalidade de voz e, por fim, contato visual, certo? Isso transformou minha realidade, vai mudar a sua também. Se esse vídeo, velho, te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo e comenta novos vídeos que você quer ver aqui no canal. Deixa um comentário aí, Gabriel, fala sobre isso. Gabriel, traz esse vídeo. Gabriel, faz um vídeo sobre esse assunto para que eu possa literalmente ver seu comentário e trazer um vídeo a respeito disso para você e te ajudar de forma personalizada. Fechou, irmão? Então comenta aí e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse voltado para transformação pessoal masculina. Valeu, é nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.